para todo mundo que tá ligadinho nessa sexta-feira aqui no Gazeta Esportiva. O programa começa em alto astral. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele, Boa noite, Helena. mestre Alberto Helena Júnior. Eu vou até aí pertinho de você, só venho aqui quando tem o mestre. Aí é outro nível, né? Porque o mestre aí É outro patamar. É outro patamar. Nível, mestre. Pessoal, tá pensando que é mole, garoto? Isso aqui, ó, tem que ficar perto para tentar absorver alguma coisa, né? Porque ajuda essa inteligência toda desse homem vir um pouco para cá. Ajuda. Nossa Senhora. Ô, mestre, deixa eu falar. Isso é Natal, né? O programa de hoje tá muito bom. Tá. E antes da galera assistir tudo que tem no programa de hoje, vamos dar uma olhadinha em umas dicas, mestre? Vamos lá. Então vamos lá. Estamos de volta com mais um aperitivo da 16ª edição do Troféu Mesa Redonda. Hoje vamos mostrar entrevistas com alguns campeões mundiais que prestigiaram a nossa festa. A recordação é que o Brasil ficou 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Foi uma das Copas onde mais emocionou uma nova geração. A minha geração, por exemplo, não tinha visto o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. E eu poder participar daquele grupo, estar naquele grupo, e como foi, então, sem dúvida nenhuma, é um dos momentos mais felizes da minha vida e da minha carreira também. O que a gente viu esse ano, a gente já viu em outras épocas. Que o pessoal esquece um pouco, o pessoal é um pouco mais novo. É uma ideia nova, é uma forma de jogar diferente, que um treinador tinha e teve os jogadores para executar. Vou te dar um exemplo. Os treinamentos que o Cilinho, há 30 anos atrás, implantou no Brasil e no São Paulo, são o que há de mais moderno hoje nos treinamentos da equipe da Europa e do Brasil. Pela primeira vez na história, os 4 grandes de São Paulo disputam Libertadores. Isso pode, de alguma forma, esvaziar o Paulistão? Não acredito porque assim, o que a gente tem visto nos últimos anos é aumento de receita, aumento de público nos estádios, né? E a gente tem trabalhado para que isso se mantenha e cada vez seja uma constante esse aprimoramento da competição e também o aumento de público nos estádios, aumento de receita, é o que nós temos visto nos últimos campeonatos paulistas. Que festa bonita vai ao ar no próximo domingo, dia 15 de dezembro, hein? A partir das 9 horas da noite. Bom, ontem nós falamos das decepções do ano no futebol brasileiro. Segundo a sugestão do Celso Cardoso, que não está aqui para se defender, não deveria nem citá-lo. Hoje a gente vai ver quem surpreendeu. Quem surpreendeu no ano? Porque a gente fez uma enquete ontem, mestre Garrafa, a decepção. E na opinião do público, a maior decepção do ano foi o Palmeiras. Para o Celso, a maior decepção foi o Cruzeiro. E esse ano a gente quer saber, hoje a gente quer saber dos nossos telespectadores, quem que é a surpresa, quais são as surpresas. Então, qual a maior surpresa do ano entre as equipes que disputaram o Brasileirão? Santos, Fortaleza, Atlético Paranaense ou um outro time? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva, que seu comentário vai aparecer ao vivo aqui no programa, e pelo WhatsApp 994791633. Mestre, quando você tiver o WhatsApp, você vai ver que a sua vida vai mudar. É simples, mestre, não é difícil, é muito simples. Não se trata de... É só comprar um telefone de desse. É uma opção, eu não quero falar com ninguém. Mas, mestre, o WhatsApp, você nem precisa falar. Eu te mando um monte de áudio. Você só escuta. Sua vida vai virar um inferno, mestre. Não interessa. Ela não para. Os nossos meninos aqui, o chileno, o Montanha e o Vinícius, que o digam. Os chilenos. De noite eu mando lá um áudio, só um áudio da música bonita pra gente pôr na abertura do programa. Eu sei. Fala, ó, uma variada. Bom, enfim. Vamos lá, mestre e Garrafa. O que vocês acham aí da nossa enquete? Dessas equipes, qual mais surpreendeu? O Atlético Paranaense, na minha opinião, já não é uma grande surpresa. A gente já vinha acompanhando o Atlético. Acho que se esperava aí essa campanha, esse bom desempenho. O Fortaleza pode ser considerado, sim, como uma surpresa, não é? Conseguiu pela primeira vez a vaga para um torneio internacional, tudo bem. Mas, para mim, a grande surpresa fica sendo o Santos, que deixou muito clube favorito para trás.
né? Então, para mim, a grande surpresa é se fosse hoje, janeiro do ano passado, a montagem dos times e tal, você consegue enxergar o Santos no G4? Diria, muito difícil. Santos vice-campeão, quase impossível. Então, na minha opinião, a grande surpresa dentro dessa enquete, para mim, é Santos. Eu também concordo plenamente com tudo que disse o meu prezado companheiro de bancada. Então é o Santos, a surpresa, o time que mais surpreendeu. Então, beleza. Bom, a nossa equipe também montou a seleção das surpresas do ano. Vamos ver se os nossos comentaristas concordam. Vamos lá. Goleiro, Santos, Boa. do Atlético Paranaense. É a maior surpresa? É uma das. Acho que sim, foi bem escolhido aí. Aí já tem ali, ó, lateral direito, o Marcinho, do Botafogo. Esse Marcinho aí, colocaram ele na direita aí porque apareceu até numa convocação e tal, tem empresário por trás. Aí depois, não concorda, mestre? Eu concordo. Concordo. Pode ser? Os zagueiros, Lucas Veríssimo, do Santos, e o Pablo Mari, do Flamengo. Pablo Mari, sim, foi realmente uma grande surpresa. O Lucas Veríssimo tinha um bom futebol, mas cresceu muito com o Santos. Acho que tá bem formada essa zaga aí, mestre. Tá, Concordam? São boas surpresas do ano. plenamente. Meias, Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense. E o lateral esquerdo ali? E o Jorge, lateral esquerdo. O Jorge do Santos, o lateral esquerdo, Jorge. Surpresa não é porque ele saiu daqui jogando muita bola, mas é verdade que lá fora ele não conseguiu reproduzir, né? Mas acho que pode ser. Talvez até por ter voltado teoricamente em baixa, como não rendeu lá, criou-se uma expectativa. Será que vinga? Será que não vinga? E vingou. Deu conta do recado, surpresa agradável. Acho que tá valendo. O Bruno Guimarães, como meia também do Atlético Paranaense, merece. Esse, grande surpresa. O Pituca, do Santos. Pituca, jogou muita bola. E o Carlos Sanches também, do Santos. Muito bom também. Muito bom. Você começa a olhar o time, aí você percebe, ó, jogadores do Santos aparecendo, é o vice-campeão aí, o rendimento e desempenho. Você vê ali uma camisa do Flamengo, uma do Atlético Paranaense, não é? E aí já uma do Botafogo perdida por ali, 4 do Santos. Acho que quem desenhou até aí esse time, eu tô gostando, hein, Michele? Bom, e o Michael, do Goiás, e o Sacha, do Santos? Michael foi o grande... E atacante tem o Soteldo também. O Soteldo, o que vocês acham? Tá muito bem representado aí, Michael e o Sacha. O Sacha, porque ele surpreendeu como centroavante, porque não era exatamente... Surpreendeu com aquele tapa que ele deu na cara do outro colega lá. Não, ele não deu, ele apoiou. Ele surpreendeu com a postura muito ética. Postura bacana dele, né? Do Sacha, é verdade, coitado. Ela me fez lembrar aquela história do Freitas, conhece? Freitas, eu não sei que ele estava andando... Pobrezinho, coitado, pra ser honesto, ele está andando pela rua, encontra uma mala, abre, $20 mil em notas. Ai, que beleza. Ele fecha a mala, vai na primeira delegacia, entrega, diz, achei isso na rua, não sei quem é o dono e tal. Aí o delegado fica entusiasmado, falou, que sujeito honesto, pô, não tinha... Chamou a imprensa, fotografaram, fizeram matéria com ele, entrevistaram na televisão. Passados 2 anos, ele vai no banco lá pedir um empréstimo. O cara olha lá o nome dele, olha para a cara dele e fala, conheço o senhor, viu, de alguma... O senhor é aquele que roubou aquela mala de $20 mil. Que roubou a mala. Ai, coitado. Você vê que coisa? Você vê. A moral da história. Bom, e o técnico desse time aí? Faltou o técnico, né? O Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, concordam? Thiago Nunes. Técnico, surpresa. Ou foi o São Paulo? Surpresa maior não teve, foi o Jorge Jesus, né? Jorge Jesus? Tô com o mestre. Jorge Jesus? Surpresa. É isso aí. Mas vocês esperavam o Thiago Nunes com tudo que ele fez com o Atlético Paranaense? Mas o que fez o Jorge Jesus com o Flamengo é incomparável. Libertadores, então vocês concordaram com tudo menos o técnico. Então você que está em casa, seleção surpresa 2019 aqui do Gazeta Esportiva, hashtag Gazeta Esportiva. Quem aí você concorda que foi a maior surpresa do ano? Beleza? Bom, eu ainda não posso falar com o Ricardinho hoje, né, Ricardinho? Não pode, né? Tá bom. Ficou no passado a ideia de que videogame é só diversão e entretenimento. Na matéria de hoje, Garrafa, do nosso quadro Gazeta Games, mostramos como o profissionalismo chegou a esse segmento do videogame e deve movimentar em 2019 150 bilhões. 150 bilhões de dólares, mestre, no mercado global.
Se no esporte tradicional se fala muito em estrutura, na busca de condições ideais para o atleta trabalhar, no mundo do e-sports, esse tema também é pauta. E já tem inclusive equipes se preparando nesse sentido, como a equipe KaBuM, que se concentra aqui, ó, nessa casa, pelo menos 6 vezes na semana, aqui na capital paulista. Cada um já tem seu salário definido, o jogador já chega aqui sabendo a estrutura que a gente fornece, que é uma casa bem grande, psicólogo, a gente já trabalhou com nutricionista também, a gente tem o pessoal da cozinha que trata da alimentação, transporte, a gente custeia também para os jogadores, então basicamente o foco deles é ganhar o campeonato. É nesse contexto, em meio a toda essa estrutura, que os 10 atletas da equipe KaBuM treinam para as competições de League of Legends, o LoL. Essa GH, essa gaming house, né? Com certeza é a melhor game house que eu já conheci. Tipo, eu já fui em algumas outras de outros times do nível do CBLOL e do circuito e não era nada comparado a isso. Rotina top de equipe profissional para ajudar o David, apelidado de D-Save no jogo, que é o atirador da equipe KaBuM no League of Legends, o que numa comparação com o futebol seria o centroavante do time. E o Arthur, apelidado de Tuts, que é o mid laner do time, como se fosse um meio-campista, o criador de jogadas. Jogadores comandados pelo coach Cake. A gente lida com a questão estratégica, todo o planejamento, o desenvolvimento individual dos jogadores e coletivo, como eles comunicam, como eles interagem entre eles na atuação do jogo. E fora do jogo, é claro, lidar com se eles estão bem, se eles estão saudáveis, se eles estão felizes. Uma das mais tradicionais equipes brasileiras de LoL, iniciada em 2014, multicampeã apesar dos altos e baixos, com jogadores e estrutura de ponta. Exemplo positivo de como o bom desempenho nos esportes eletrônicos vai além dessa telinha. Beleza, esse mundo do videogame, sempre presente aqui no Gazeta Esportiva também, por causa do nosso público jovem que adora jogar, né? Bom, a boxeadora Bia Ferreira, que é campeã mundial na categoria até 60 quilos, faturou na última terça o Prêmio Brasil Olímpico como melhor atleta do ano. Nós conversamos com essa moça que é uma promessa de medalha na Olimpíada de Tóquio em 2020. Dá uma olhada. O boxe está no DNA dessa menina. Filha de peixe, peixinha é. Não deu para Bia Ferreira se esquivar do destino. Senti a mesma adrenalina que ele sentia quando ele ia lutar. Então eu sempre acompanhei e de repente fui criando um amor e eu falei, pô, quero fazer isso também. Brincadeira que virou coisa séria. A Bia tinha futuro mesmo. Minha primeira competição foi os Jogos Abertos. E fui campeã, mas eu era uma categoria acima, eu era 64. Valeu a luta dessa baianinha guerreira, que superou uma queda daquelas. 2 anos de gancho. E eu acho que tudo acontece por uma razão também. Não era aquele momento. Hoje, agora, eu tô aí no meu momento. Levantou-se, virou titular da seleção brasileira, categoria até 60 quilos. Também pudera. Ganhou tudo. Eu fui campeã em quase todos os campeonatos europeus. E tem os Jogos Sul-Americanos, tem o Pan-Americano e tem o Mundial Civil e o Mundial Militar. O cartel dessa mulher é incrível! E a matemática dela? Tem umas 96, mais ou menos. Eu não conto as vitórias, mas é bastante. Só conto as derrotas, que é para nunca mais acontecer. Eu tenho 4. Próximo golpe? Tóquio 2020 vem aí! E o bicho vai pegar, né, Bia? Agora, em março do ano que vem, tem o pré-olímpico. E aí lá acho que ficar até em terceiro eu consigo as vagas. Mas eu vou ser campeã e vou ficar folgada. Nocauteou câmera.
Quando tirou a nossa câmera. Parabéns, Bia, a gente está torcendo por você. Está chegando a hora da 95ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Hoje vamos mostrar a história de um personagem que é tão apaixonado pela prova que estampou na pele esse sentimento. Correr a São Silvestre é o sonho de muita gente apaixonada por corrida nesse mundão afora aí. E com o meu amigo Fábio, o Binho, cabeleireiro lá do Jaçanã, não podia ser diferente, não. São Silvestre sempre foi paixão. Sempre que você... Eu lembro da São Silvestre quando era noite ainda, né? Então você via a galera correndo, era 12 quilômetros, se eu não me engano. E falei, meu, isso é impossível, né? Tem nada de impossível não, Fábio. Para com isso aí, rapaz. Tanto é verdade que os teus amigos aí do bairro, mais ou menos umas 20 pessoinhas, resolveram dar aquele empurrãozinho básico nesse impossível. Chegou no aniversário dele e a gente conversando com o pessoal deu estalo, né? Vamos dar de presente pro Binho São Silvestre? Foram lá, fizeram a inscrição, fizeram uma carta, colocaram o nome de todo mundo, fizemos um churrasco e tal, e eu fui me preparar. Preparação feita, tava tudo certinho pro Fábio correr a São Silvestre de 2016, só que um probleminha de última hora deu uma complicada nos planos dele. Fui correr a mais, machuquei a panturrilha. Aí foi uma correria danada para ele conseguir fazer a prova, né? Eu falei, ó, doutor Hamilton, é o seguinte, eu preciso correr a São Silvestre, eu tenho que chegar no final. Esse vai ser o meu prêmio, meu troféu, chegar no final, concluir a prova. Você aí de casa deve estar pensando, a história do Fábio é muito legal, muito bacana, ele superou uma dificuldade, realizou um sonho, mas e daí? É uma história bastante comum no Brasil. E daí que a história dele está gravada para sempre na pele. São Silvestre é São Silvestre. Eu preciso fazer e eternizar isso aí, como gratidão mesmo. Ele conseguiu terminar a prova, graças a Deus, foi bem bacana no dia e aí passou 2 dias, ele foi e fez a tatuagem. Surreal é esse amor do Binho pela corrida, Modesto. Um amor bonito demais de se ver. Um sentimento que ele transborda pra todo mundo. Eu fui pegar minha filha na escola e ela falou assim pra mim, pai, posso te pedir uma coisa? Na aula de educação física a gente teve uma aula de circuito. E nisso eu lembrei dele porque a gente fazia aula com um personal e aí eu lembrei que ele corria. Do nada assim, né? Fui pegar ela na escola, entrou no carro e falou, promete pra mim que você vai continuar correndo pra quando você ficar velhinho a gente correr junto? Aí, entendi, não vou parar de correr nunca mais. Muito legal, isso sim é uma história bonita. Ele tem a São Silvestre tatuada ali na pele. É uma história, né? Bem legal. Que está isso aí, a gente quer te ver bem velhinho correndo junto com a sua filha, muito bacana. Bom, vamos para o nosso giro de notícias? Vamos embora! Começamos falando do meu Juventus da Moca. O Moleque Travesso vai apresentar no próximo dia 15, domingo agora, a partir das 10 da manhã, o elenco para o Paulistão de 2020 com o apoio do Grupo São Cristóvão Saúde. O evento contará com a participação do time do Água Santa. Ingressos estão à venda na Secretaria Social do clube, na bilheteria lá do estádio Conde Rodolfo Crespi, no dia do jogo ou pelo site também totalticket.com.br. Beleza? É isso aí. Boa sorte para o time do Juventus que chega aí. E a ex-árbitra Ana Paula Oliveira foi anunciada como a nova presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Vocês gostaram dela como nova presidente da arbitragem? O importante é saber se ela tem ou não carta branca para resolver os problemas da arbitragem. Não são poucos, não é? Você colocar uma figura, é a primeira mulher feminina, né? É a primeira mulher que ocupa um cargo desse. Você colocar só para que você faça uma movimentação, apareça no noticiário, não satisfaz. Eu não estou falando da competência dela. O importante é que dê a ela autonomia para ela realizar um trabalho. Você colocar como figura decorativa pode complicar, né? O futebol é um mundo muito masculino, né? Muito difícil da mulher conseguir o espaço necessário e merecido. Por exemplo, a Ana Paula eu acho ela ótima. Eu conheci, tive a oportunidade de conversar boa cabeça. Com ela. Boa cabeça, linda mulher. Acho que tem tudo de positivo para ela poder trabalhar direitinho. Agora depende da reação, essa coisa, esse machismo, né, que
empregue no futebol a sociedade brasileira em geral. Bom, o zagueiro Neto, sobrevivente do acidente aéreo da Chapecoense em 2016, anunciou que vai pendurar as chuteiras após uma longa recuperação. O jogador voltou a treinar com o elenco profissional em abril passado, mas não chegou a disputar uma partida oficial. Vanderlei Luxemburgo acabou de anunciar que não seguirá no Vasco em 2020. Ainda não há uma definição sobre o futuro do estrategista, mas vem projeto novo pela frente. Será que ele passa a perna no Sampaoli e pega esse Verdão? É um técnico que mostrou, pra mim não é nenhuma novidade, vai Sampaoli embaçando, vai embaçando. Mostrou toda a qualidade que a gente conhece, que ele tem no Vasco da Gama, o trabalho que ele realizou no Vasco foi um trabalho muito bom, tá no mercado e chama, como a Michele falou, chama atenção ele não ter renovado com a equipe do Vasco da Gama. Dizem que ele é uma das 3 opções que tem o Palmeiras. O Palmeiras tem 2 técnicos internacionais. A minha opção. E Luxemburgo. Luxemburgo, a segunda, o Luxemburgo. A terceira é o Luxemburgo. E a sua, do Palmeiras? Eu, Luxemburgo. E a sua, mestre? Eu optaria pelo Luxemburgo, desde o início. O Sampaoli não? Não, porque característica. É mesmo? É. O Palmeiras é mais complicado do que Tô falando isso Também aqui, falei isso. mestre. Estamos falando isso daqui. O Luxemburgo já tem uma história no Palmeiras. O Luxemburgo fez um belíssimo time que jogava como jogava os times do E São Paulo. O Luxemburgo chega lá, a turma do amendoim dá uma quietada, porque o Luxemburgo tem umas costas desse tamanho. Aí vai chegar o argentino lá com toda a marra, não dá bom dia, não dá boa tarde. Tocou meu telefone ontem, mais informações do Sampaoli, tá? É mesmo? Tem uma coisa pra contar daqui a pouco, tô vendo aqui no espelho, nós vamos falar dele, eu vou contar algumas peripécias do argentino. E tem peripécias da comissão técnica dele também, notícia exclusiva aqui no Gazeta Esportiva, que tá bombando no site gazetesportiva.com. Já estão processando o Santos. Furo da nossa dupla, olha, vou falar agora. Furo da nossa dupla Lucas Musetti e Thiago Salazar. Aponta que o Santos e Corinthians estão disputando a contratação do volante Vitor Cantillo, do Júnior Barranquilla, da Colômbia. O jogador de 26 anos também já despertou o interesse do Sporting de Portugal. Vocês conhecem? Ele é um volante, né, daquilo que a gente pode até conversar com o próprio Salazar, ele é um volante que poderia se assemelhar ao Elias. É aquele jogador que aparece como elemento surpresa e tal. E o Santos teria oferecido o Uribe na negociação, mas o Corinthians teria entrado na parada aí, Corinthians e Santos brigando por esse jogador, que é uma promessa aí, né? Vamos ver. Beleza. Promessa com 26 anos. Olha, não sei. Será que na base não tem ninguém, né, mestre? Eu não sei. Esse esquema. Essas movimentações financeiras. Passa um pouquinho dentro da fronteira, volta um pouquinho para cá. Pode ser, não quero agora uma língua, não quero, mas pode ser que o rapaz venha aí, jogue muita bola. Então eu confesso, não me lembro, devo ter visto jogar, porque vi a Colômbia jogar, tem muita Colômbia, mas não me chamou atenção. E a dupla Lucas Musetti e Thiago Salazar também, juntamente com o Bruno Secon, conseguiu detalhes do contrato de Sampaoli com o Santos. E eles explicam a dificuldade do acerto com o Palmeiras. O salário do treinador era de R$270 mil. Essa micharia? Micharia, com 240 mil para o auxiliar Jorge Désio, 100 mil para o outro auxiliar Carlos Désio, 150 mil para o preparador físico Pablo Fernandes e mais 27 mil para o outro preparador, o Marcos Fernandes. O Sampaoli ainda recebia cerca de 100 mil em direito de imagem. Essa parte do pagamento tem atraso de 2 parcelas. E outro ponto importante é o auxílio moradia, que todos os membros da comissão técnica recebiam R$10 mil para Sampaoli, 6 mil para o Jorge Désio e o Pablo Fernandes e 3 mil para o Carlos Désio e para o Marcos Fernandes. Esse acordo também previa premiações em caso de título, de 10 milhões no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, 7 milhões na Sul-Americana e 3 milhões no Campeonato Paulista. O quarteto acionou a Justiça do Trabalho com o objetivo de rescindir o contrato indiretamente por causa de supostos atrasos no fundo de garantia. Então é o seguinte, a comissão técnica do Sampaoli já colocou o Santos no pau. Já está lá, já está na Justiça e esses são os valores aí
toda a briga que vai começar. E que ele receba o que é de direito. Ele, a comissão técnica, tudo bem. Então, já que estamos falando do Sampaoli, Michele, acrescente isso daqui o seguinte. Vocês se recordam que o Santos tentou a contratação do auxiliar técnico do Sampaoli para substituir o próprio Sampaoli. É verdade. Sabe por quê? Por quê? Porque o Sampaoli não conversa com o auxiliar há 30 dias. Por que não? Porque ele não conversa. Aliás, falar em conversar, né? Isso quem me passou foi pessoa de dentro da concentração do Santos, que viajava com o elenco do Santos, né? Que viveu, quando a gente fechava o portão, a gente saía. O Sampaoli não conversa com o auxiliar dele? Pior. Não, então ele está 30 dias sem falar com o cara. Tem um motivo plausível. Se ele auxiliar o braço direito. Outra, se algum membro da comissão técnica precisa falar com o Sampaoli, o Sampaoli tem um cidadão lá, que eu não sei o nome, fugiu o nome agora, mas me interessa. Você quer falar com o médico, quer falar com o Sampaoli, o fisioterapeuta, o cozinheiro, falar com o Sampaoli? Então chega nesse cidadão, fala, eu queria que você falasse pro Sampaoli isso. Esse cidadão vai lá e fala pro Sampaoli e depois traz a resposta. Tipo, ninguém chega perto dele? Ninguém chega perto dele. Isso dá um telefone sem fio infernal. Isso, Michele, tá? Então, tudo bem. Outra que me falaram. Dificuldade de trabalhar com pressão. O presidente do Santos, sabendo disso, criou-se todo um esquema para que o Sampaoli tivesse a tranquilidade para fazer essa coisa, interlocutor, tal, deu essa tranquilidade. Essa tranquilidade ele não vai ter no Palmeiras. Em hipótese alguma, tá? Além da sua vaidade, né? Vaidoso, ele é a estrela. Ele é a estrela, aquela golinha tipo Elvis Presley. E uma última, que irritou profundamente os jogadores. Esquece. Né? Que irritou profundamente os jogadores. Ok, você tem uma proposta de futebol ofensivo, mas futebol é um jogo de estratégia. Os caras não engolem aquela eliminação pro Atlético Mineiro, o time ganhando por 1-0 no Pacaembu, e ele, a todo instante, colocando o time à frente. Você está ganhando lá, está classificado, naquele jogo, podia ter segurado. Mas 1-0, tal, perdeu de 2-1, foi eliminado no Pacaembu. E aquele 3-0 com o Fortaleza que virou um 3-3. Os jogadores falam, ele mandava, ele tirava volante e punha mais atacante e vamos para cima. Ele quer ganhar, não importa, ele tem que ganhar de muitos gols. E o campeonato, o futebol é uma estratégia. Nesse aspecto, eu acho que ele está correto. Ele erra quando mete 3 volantes e é prova disso. 3 zagueiros, aliás, e a prova disso é que o Santos, nesse campeonato, se não tivesse jogado com essa formatação, ele teria muito mais pontos do que teve. Porque todos os jogos em que ele entrou com 3 zagueiros, o Santos não agrediu como agride normalmente, como agredia normalmente, e o Santos acabou ou perdendo o jogo, ou empatando, ou ganhando apertado. E sabe por que ele fazia muitas das vezes? Ele colocava jogadores titulares, que todo mundo entendia que eram titulares absolutos, no banco de reserva, como o Jorge, como o Vitor Ferraz, e aparecia com jogadores improvisados. Sabe o que é isso? O que é isso? Os caras conversavam entre eles. Era uma tática para ninguém se acomodar. Ele abria a mão de repente, colocar o que tinha de melhor para o cara falar, eu vou ter que treinar que nem o Leão, porque senão eu não vou jogar mais. Então a relação dele com os jogadores também é ruim. E isso que eu recebi de informação e já dizia essa semana, e ontem quem me ligou com todos os dados, falando como é o Sampaoli, é claro que bate no Palmeiras. E aí liga com o que você falou, Vanderlei saindo do Vasco. Não será surpresa se Vanderlei aparecer como técnico. Não, e eu vou falar uma coisa pra você, vou até sentar aqui, porque... Interlocutor, Michele, pra conversar. Aí é demais, vem cara. cá, se você, esse negócio de... A gente vai falar mais daqui a pouquinho do Sampaoli, mas Sampaoli, deixa eu te explicar uma coisa. Sampaoli! Não aguento mais ficar ouvindo vocês falar Sampaoli. Se eu quero falar assim, mestre, a nossa gravação é às 8 horas da noite. Falei. Tudo bem? Beleza? Bem, a gente se encontra lá. Ou, se ele for o meu interlocutor... Eu posso falar assim, Garrafa, fala pro mestre que a nossa gravação é 8 horas da noite, tá? Aí o Garrafa chega pro mestre e fala. Quem conta um ponto? Entre 8 e 9 horas a gente vai gravar, mestre. É outra coisa. Aí o mestre já fica chateado. Então uma coisa assim, eu não fui com o Garrafa, nem com você. Então assim, e outra, tem uma coisa, o tom do que você fala. Uma coisa é você chegar no atleta e falar, olha, eu acho que você pode corrigir isso, isso e isso. E outra coisa é você, sei lá, não sei se ele mandava recado também para atleta. Conta um conto, aumenta um. E nunca escalou um time de forma antecipada. Falou, você já vai jogar? Não. Ele esperava antes do jogo e fala, vai você. O zagueiro apareceu na lateral. Horror. Assim. Eu tô falando de gente que viveu o vestiário do Santos.
Tá? Então, isso aí, a 100%. Estou bancando isso com absoluta naturalidade. E outra, então, isso aqui todo mundo já sabe. Tá lá, notícia completa, contrato, tudo tá lá no site gazetesportiva.com. É exclusivo nosso do gazetesportiva.com, do nosso time, que é o melhor time esportivo do Brasil. E vou falar mais uma coisa. No Santos eles ganhavam todos juntos 1 milhão. E ele pediu 2 milhões para ir tudo isso pro Palmeiras. Não combina com o Palmeiras, tá? Não combina. Paga os 2 milhões se quiser, Palmeiras, pro Lucha, porque combina com o Palmeiras. Agora, o São Paulo, pra mim, na minha opinião, não combina, por tudo isso que vocês falaram. Ontem nós tivemos hashtag Gazeta Esportiva, se você acha que combina ou que não combina, tá? Hashtag Gazeta Esportiva. O Flamengo embarcou agora há pouco para Doha, capital do Catar, onde vai disputar o Mundial de Clubes. E a data de hoje é especial para a nação rubro-negra. 2-0, entrou Nunes na área, atirou, é gol! 13 de dezembro de 1981, o Flamengo venceu o Liverpool e ganhou o Mundial de Clubes. Exatos 38 anos depois, novamente um 13 de dezembro importante para a nação rubro-negra, já que hoje foi o dia do embarque dos atuais campeões brasileiros e da Libertadores rumo a Doha, capital do Catar, país sede da disputa do Mundial desse ano. Apesar do grande número de torcedores ao redor do CT Jorge Elal e no aeroporto, a festa foi bem menor do que aconteceu antes da viagem para Lima, onde o Flamengo enfrentou o River Plate. Entre os ambulantes, olha só, o grande sucesso era um boneco do Gabigol de turbante, Elaiá. O Flamengo viajou em voo fretado e direto, com previsão de duração de 15 horas. Esse boneco do Gabigol foi engraçado. Assim, não quero me meter na vida do Flamengo, mas podia ter ido um pouquinho antes, mestre. Podia ter ido um pouquinho antes. Jogo terça-feira, se adapta. O último jogo foi semana passada. Podia ter segunda-feira à noite, vazado. Vamos focar, concentrar. Não, segunda não. Terça tinha o troféu. Terça-feira. Então, terça-feira, depois do troféu, ok? Isso. Quarta de manhã máximo. Quarta-feira era o dia para viajar. Hoje já é sexta-feira. Sexta-feira. Né? Você já perde. Você perde sábado, hoje, sexta. Você vai, perde segunda, sábado. Você vai fazer um treinamento, me engana que eu gosto, perde sério, domingo, na segunda-feira. Só que você vai ter que preservar. Podia ter ido quarta, não quiseram pagar hotel, acho. Isso. Tá entendendo? Vai quarta, ambienta quinta, já treina sexta, tudo bem, sábado, cada um domingo, sabe da sua vida, mas segunda. eu teria ido antes. Eu também. Não, o Liverpool ainda nem foi. Nem pense em ir. Vai daqui um mês. Sabe? Mas o Liverpool está mais perto. Precisa ver. Um pouco mais. Mais ou menos. O Flamengo vai com um time magnífico. Se jogar 80% do que está jogando, ele pode perfeitamente ganhar do Liverpool. Mas se jogar o que jogou nas 3 primeiras partes da decisão contra o River, não vai dar. Não vai dar. Né? Sei não. Isso é um jogo lá decisivo aqui, sul-americano, faz muita falta, os caras derrubam e tal. O Liverpool é diferente. O Liverpool vai jogar bola, que é o que ele sabe fazer. Precisa ver se passa na semi, né, mestre? Mestre, você está contando muito. Mestre. Mas se pensar nisso... E é o seguinte, você sabe que durante toda a semana, mestre, a gente foi mostrando aqui os times que vão estar nessa final aí, né, na semi do Mundial. Vamos conhecer agora Vamos seguir, a saída do Jorge Sampaoli não foi propriamente uma surpresa para o torcedor santista. A relação turbulenta entre o treinador e a diretoria ao longo do ano aí já indicava que a permanência seria difícil. Mas, para uma turminha especial, o argentino vai deixar muitas saudades. Quem nunca brincou de subir em árvore? Isso sim é curtir a infância, molecagem saudável. Mas cuidado para não se machucar, não vai cair daí, menino. Essa turminha do barulho costuma descer o morro da comunidade Jabaquara em Santos para colar no CT Rei Pelé, que fica bem pertinho. E se a parede é dos ídolos do peixe, 2 árvores ao redor tem donos. Então vamos à escalação do time dos meninos, das crianças do Sampaoli. Albert, Cauã, Gustavo, Vinícius, Matheus, Juan, Vitor,
O sobe e desce para ver os treinos começou na época em que o Santos nem cogitava o nome Sampaoli. Que essa aventura começou com o Cuca, é isso mesmo? Sim, a gente ia lá na frente, aí não podia entrar. Aí a gente vinha aqui na árvore, aí a gente gritava Cuca e ele deixava a gente entrar. Com o mestre Cuca já tinha sido legal, mas a amizade construída com o prof. Sampaoli subiu o nível da relação. Portas do clube e da casa do Hermanito se abriram para essa galera. A coisa mais legal foi a gente poder ter conhecido o filho dele, vindo de perto. Ele dava bola pra gente e chuteira. O tio Sampaoli entrou na vida dessas crianças e vice-versa, nos bons e nos maus momentos. E tinha furtado a bicicleta dele, né, roubado. E as pessoas não estão aqui agora, mas eu posso falar por elas, que elas deram uma bicicleta nova pra ele, uma bicicleta preta nova. A intimidade aumentou, a confiança cresceu, rolou campanha de ostentação ao gringo, de Fica Sampaoli. E após a saída dele do Santos, uma menção do treinador na carta de despedida, referindo-se aos garotos, foi a prova do carinho mútuo que brotou na Baixada. Eu fiquei mó triste. Só que quando eu vi que ele citou a gente, eu fiquei um pouco alegre. A minha mãe também, meu pai, todo mundo lá da minha família. Como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. Foi agora que ele foi embora. Como é que vocês vão ficar, hein? Triste. Sabe que é a vida profissional dele, né? Também sempre vai acontecer isso, né? De ir e voltar. Ele também pode vir pro Santos de volta. História que permanecerá marcada para sempre na memória da criançada do Jabaquara e do consagrado técnico de futebol que um dia também subiu em muro, em árvore, para ver os ídolos dele na Argentina. Hasta luego, chicos. Hasta luego, prof. Hashtag volta Sampaoli. Muito bonitinhos, né? Um ponto positivo para a Argentina. A gente não tem nada contra ele. Quando faz alguma coisa legal, tem que, né? Esse carinho com as crianças é muito legal. Mas que ele mantivesse com os jogadores, com a diretoria, com o auxiliar técnico dele, com o braço direito dele. Bicho é carne de pescoço, viu? Bom, seguinte. E quando o game e a vida real se encontram? No lançamento do PES 2020, a galera trocou o controle pelas chuteiras em um evento que reuniu aqui em São Paulo vários craques dos gramados. Os jogadores mais novos, quando o assunto é videogame, metem a marra. Manda bem no videogame, não? Eu deito no videogame. Brincadeira. Não, sou mais ou menos, gosto de jogar. É mais fácil no videogame ou no campo? Acho que no videogame é mais fácil. No campo a gente sabe da dificuldade, da pressão que tem. Já os das antigas... Sinceramente, eu vou ser bem honesto com vocês. Vocês já viram eu jogando videogame? Eu nunca vi. Nem vai ver que eu não manjo nada. Rapaz, sou fraco no videogame. Até gosto, cara. Gosto de ficar olhando, né? Na época mesmo, na época do Alejo, né? Alejo. O Alejo é clássico, hein? Meu Deus, é craque. O inesquecível atacante Alejo, de um jogo da década de 90, era um craque virtual espelhado justamente no craque real, Bebeto. Mas eu ficava vendo aqui a movimentação ali, né, cara? No carregar da bola. Pô, esse cara parece demais assim comigo, né? Pô, mas jamais podia imaginar, te juro, jamais podia imaginar que era eu mesmo que ele tinha espelhado, né? Sei lá. E eu fiquei, rapaz, depois que eu soube, cara, eu disse, meu Deus amado, né? Que legado lindo, né, cara? Hoje é até difícil distinguir os dois mundos. Se liga na perfeição. Nos detalhes de Messi, por exemplo, Dani Alves também no jogo foi assunto por aqui. Cafu prefere ver o astro do São Paulo atuando na lateral ao invés do meio-campo. Jogar na lateral do Barcelona, do Paris Saint-Germain, do Milan, da Roma, do Inter, é completamente diferente de você jogar na lateral de um time brasileiro no Campeonato Brasileiro como é o São Paulo. Então eu prefiro ver o Daniel Alves se voltar a se readaptar no futebol brasileiro na lateral, que nós temos um dos maiores lateral do mundo. Bom, e para finalizar o evento de lançamento do PES 2020, teve aquele bom e velho futebolzinho real, com presenças de Antony, que deu seu show à parte no time branco, e Diego Pituca, que caiu no time do repórter aqui. Ó nós ali. O Pituca faz a fita, driblou o goleiro, que golaço é pra matar.
Mas no fim, título pro time verde, que tinha Gabriel, Denilson Show e Cafu como técnico. Resenha boa e ritmo de fim de temporada. Mas não pro seu Flamengo, né, Bebeto? Ainda tem Mundial pela frente. Ganhar ali esse jogo aí da semifinal, para depois pensar no Liverpool daqui. E considerando essa final Flamengo e Liverpool, o que você projeta? Eu acho que tem que acreditar, rapaz. Flamengo acreditou até o final contra o River Plate, né? E o futebol é isso, pô. Tem que acreditar, tem que confiar e em busca aí desse título aí, muito importante para todos nós. O Jonas foi um privilegiado aí, porque muitas feras do futebol ali, né? E num passado não tão distante, esses caras não podiam sair na rua. E os jogadores do nosso futebol hoje, muitos deles se forem no shopping, ninguém sabe quem é. Não mesmo. Isso não é nenhum demérito, a gente está falando, é o quê? É falta de qualidade, mestre. Falta de qualidade, porque a criançada se espelha em quem? Nos craques de bola. Como nós temos essa carência de grandes jogadores como Bebeto, Cafu, caras que marcaram, só para citar esses dois aí, não é? Hoje, o Antony, hein? Olha o Antony, que é a grande revelação. Você põe o Antony para dar uma volta aqui na Paulista aqui, muita gente não vai nem saber quem é. Com tanta tecnologia que tem. Inclusive porque acontece o seguinte, o cara fica muito pouco tempo hoje em dia no clube. Não se identifica. O garoto sobe e logo ele é negociado para o exterior. E aí ele aparece, aí é que ele vai ser reconhecido. Sim. Porque como lá os times jogam sempre com as mesmas escalações e tal, com uma ou outra mudança, e nós assistimos aqui o tempo todo, você acaba captando a feição do jogador e tal, você reconhece. Eu reconheço, confesso a você, eu reconheço mais jogadores que jogam no futebol inglês, no futebol espanhol, no futebol alemão, do que muitos times daqui do Brasil. Muito bem. Bom, só para dizer que neste momento Corinthians e Grêmio estão sentados de novo decidindo o futuro do Luan. Contrato de 4 anos deve ser assinado ainda hoje, conforme adiantou já a nossa equipe. Thiago Salazar ontem aqui no Gazeta Esportiva. Nossas redes sociais, já anotou? Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram @Gazeta Esportiva, nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. E agora a gente vai dar uma olhadinha nos vídeos do WhatsApp. Será que tem o Antônio Scott hoje? Será? Boa noite, Michele, Alberto, salve garrafa, Antônio Scott de Santo André. E para mim, a surpresa do Brasileirão foi o Santos. Abraço! Olha, a maior surpresa do Brasileirão foi o Palmeiras. Ele conseguiu não ganhar nada com um time que seria para ganhar tudo. Eles foram muito ruins. Boa noite, Michele. Eu acho que o time surpresa foi o Goiás, porque se classificou para a Sul-Americana e o Michael foi um dos melhores jogadores da temporada, na minha opinião. Sou Paulo de Araras, São Paulo. Beijinho, Paulo. Olha, o resultado da enquete deu, e o Antônio Scott também, beijo, deu 42%, a surpresa foi o Santos, beleza? A gente encerra o Gazeta Esportiva, homenageando o grande Luiz Gonzaga, que nasceu há exatos 107 anos. Esse é bom. Já falecido, o Luiz Gonzaga.